Mas vamos à nossa live de hoje, que é como tornar o estresse o teu amigo e tirar proveito desta emoção para a sua carreira. Vamos lá. Muita gente, e eu gostaria de começar perguntando para você se essa tua semana de hoje, essa tua semana agora de outubro, se ela foi estressante para você. Quanto momento de estresse você teve? Você teve pouco estresse? Razoável estresse ou muito estresse? Se você é um Comex raiz, se você é do Comex e teve uma semana onde a fábrica para, onde o custo aumenta, onde o canal é vermelho, onde tem que conversar com a chefia, onde tem uma série de reuniões, onde está fazendo experiências em sistemas e já o nome da experiência já chama momento de estresse. Então, como que foi a tua semana? Foi de muito estresse? É estresse para vir, se você mora do outro lado da cidade do seu trabalho, então se é estresse para voltar, se você pega trânsito demais. Então, pensa aí como que é a tua semana, a quantidade de estresse que você leva. E falando nisso, a gente quer resgatar um TED da doutora Kelly McGonigal de 2013, um TED visto por 29 milhões de pessoas. E é fantástico isso porque ela vai fazer uma confissão. Um auditório lotado de gente e ela faz justamente essas 3 perguntas que eu fiz para vocês agora. Só que ela faz em relação ao ano passado. E ela começa assim: quem teve no ano passado um pouco momento de estresse? Algumas pessoas levantam a mão. Agora, quem teve um momento razoável de estresse no ano passado? Outro tanto levanta a mão. E aí ela pergunta: quem no ano passado teve vários momentos de estresse? Muitas pessoas levantam a mão. Parece que eram profissionais do Comex ou que trabalham com pessoas próximas ao Comex, como esta contadora que está falando conosco aqui agora, Rose. E aí ela pergunta isso e diz assim: gente, eu tenho uma confissão para fazer com vocês. Eu sou profissional da saúde, eu sou psicóloga e durante toda a minha vida eu fiz do estresse um grande inimigo. Eu passei a dizer para as pessoas durante toda a vida que o estresse agudizava as doenças, prejudicava, aumentava mais as doenças. Eu fiz um verdadeiro inferno nos meus pacientes, aterrorizando na questão do estresse. Eu coloquei medo, eu aterrorizei, e esta é a minha confissão. E também passei por muitos momentos de estresse. Só que o estresse é algo positivo. E ela começa a explicar a sua teoria e a gente vai compartilhar com vocês. E a gente tem mostrado aqui, numa série de lives, algo muito interessante, porque foi a grande sacada nessa mais de 15 dias que a gente está nessa série de lives. E se você está nos acompanhando, eu queria dizer que na próxima semana a gente provavelmente vai ter 2 médicos aqui fazendo entrevista. Para segunda-feira já está confirmado uma psicóloga que a gente vai conversar a importância da terapia, a importância da inteligência emocional nas corporações, nas empresas e como essas emotividades podem ser trabalhadas de forma positiva. Não perca, segunda-feira às 19 horas com a doutora Mariana Saldanha, já está confirmado. Vai ser fantástico a próxima semana. Pois bem, uma pesquisa mostrou lá nos Estados Unidos que 43% dos norte-americanos, durante 8 anos, com 30 mil pessoas, esta pesquisa, 43 mil pessoas responderam e foram estudadas, acreditavam, tinham uma crença de que o estresse era prejudicial à sua saúde. Pois bem, durante um período de análise de 8 anos, boa parte dessas 30 mil pessoas pesquisadas agravaram o seu estado de saúde, agravaram o seu estado de saúde só com base nesta crença, só com base neste pensamento, que o estresse agravava o estado de saúde. E isso é importante, gente, porque
Porque as certezas absolutas, eu sou amante dos livros, eu já falei para vocês, esse livrozinho aqui eu quero compartilhar com vocês, Como Sair do Labirinto, é a continuação daquele livro Quem Roubou Meu Queijo, o Spence tem, eu abro esse parênteses aqui, eu peço essa licença poética, o Spence, os filhos e os organizadores escreveram de uma palestra dele, e ele fala aqui das certezas absolutas. Uma das questões, e a gente vai trabalhar aqui, é que todos temos. O estresse faz mal à saúde. Todo mundo, e nós trabalhamos aqui no Comex, sabemos que o estresse é o mal do século, que essas são as nossas crenças, que o estresse, que o nosso trabalho é estressante, e ao final dessa live a gente quer te provar e te mostrar que o estresse pode ser um grande aliado, dependendo de como você conduz essa emoção. E é isso que a gente tem provado nessa série de lives que a gente tem mostrado aí, tem os links de diversos vídeos feitos por nós. Mas vamos avançar. Então, nessa pesquisa, durante 8 anos, 43%, 30 mil pessoas tiveram seu estado agravado somente com essa crença. E aqui a gente fez o parênteses da certeza absoluta. Então, mudar a forma de pensar é fundamental. Mudar a forma como a gente pensa o estresse, só isso por si só já muda muita coisa na nossa questão da fisiologia do próprio corpo, e ela vai explicar isso. Gente, sabe aquela coisa que os antigos falavam pra gente, que no nosso cérebro já tem toda uma farmácia, toda uma química, e as reações cerebrais, as reações dos hormônios, a gente vai falar de um aqui muito importante, todas essas reações conseguem mudar muita coisa no nosso organismo. Mas vamos lá. Dizem que as situações estressantes são muito difíceis para nós. Quer ver um exemplo? Eu tenho convidado diversas pessoas aqui para fazer lives, entrevistas. Quando eu falo para as pessoas, vamos fazer uma live, que é falar em público, nossa, tem gente que só falta morrer de medo. E falar em público é o segundo maior medo de muita gente. Quando eu falo, você quer ver alguém numa situação estressante, é dizer assim, você vai ser avaliado agora. Coloca uma câmera para a pessoa e você vai ser avaliado, imediatamente o corpo começa a falar. Suor, estresse, ansiedade, angústia, reação de medo, fuga, é o que acontece quase sempre quando se fala, a pessoa está sendo avaliada ou a pessoa tem uma câmera. Vamos lá, fale aí. Vai falar em público. Isto é o que acontece em situações estressantes. Você tem que falar com o fiscal, você tem que falar com a chefia, tem que falar com os diretores, tem que fazer uma apresentação para a diretoria, tem que falar com o cliente, tem que fazer uma apresentação para o cliente. Tudo isso, falou em falar, apresentar, mostrar, já se expor, já é uma situação estressante e muita gente já se desespera só neste momento. Diz assim, olha, tem ali que conversar com o homem, tem que falar com o homem, né, Rafael? Tem que falar com o homem. Pronto, é mesmo que matar muita gente só nesse contexto. Mas sabe por que isso acontece, gente? O corpo, ele prepara você para um momento. É o famoso momento da fuga ou luta. O corpo prepara. E uma das questões que ele prepara é o oxigênio. Ele já leva muito oxigênio para os músculos que precisam. Por isso que dá aquela sensação de frio na barriga, de palidez no rosto, né? Ele leva oxigênio, tira o sangue de alguns lugares, né, do rosto, do estômago, né, daquele frio no estômago, daquela palidez no rosto. Ele já leva o sangue e o oxigênio para os músculos, para as pernas, para os braços, para as extremidades, para a reação de fuga ou luta. É fisiológico isso. E essa questão do trabalhar o oxigênio e trabalhar a respiração, ela é fundamental. Então, quando a gente leva a questão do estresse para um lado positivo, isto é interessante. Vamos lá. Tem um estudo de alguns alunos em Harvard que foram fazer alguns testes, e quando você vai fazer teste, repito, você vai ser avaliado, você fica nervoso, é natural.
E esses alunos começaram a trabalhar a respiração, oxigenando o cérebro, perceberam que tiveram uma melhor resposta nos testes, aproveitaram, tiveram uma resposta útil no cérebro, e isso lhe dera um maior desempenho nos testes. Isto é uma resposta positiva. Isso é uma forma de utilizar positivamente o estresse. E dificilmente, e é quase difícil mesmo, a gente conseguir racionalizar isso no momento do estresse. E aí vem o famoso momento do sequestro da amígdala. Pouca gente tem esta habilidade, o famoso contar até 10, o respirar. E a gente vai falar de uma técnica que nós aprendemos com um neurocientista. E na próxima semana, repetindo, vamos ter um médico aqui, se der tudo certo, e ele vai nos contar um pouco mais sobre esta emotividade. Mas vamos lá, gente. Como que a gente pode associar, a doutora falava lá também, na sua palestra, como que a gente pode associar esta questão do estresse de uma forma mais saudável? Nesse teste lá de Harvard, os alunos que conseguiram sobressair aos outros trabalhando a respiração também associavam a alegria e a coragem. E aí eu venho perguntar para você, quais são os momentos de alegria que você tem levado na sua vida? Quais são os momentos que têm alimentado a sua alma? Quais são os momentos que você diz, o seu momento gol, o seu momento festivo? Qual é o momento que você consegue contrabalancear esta emoção que desgasta? Transformar uma emoção negativa numa emoção positiva. Qual é o momento de alegria ou de coragem, de enfrentamento, que você consegue dar esse senso de realização em você e te dar essa satisfação íntima? E isso é uma forma de canalizar a energia do estresse. Porque quando a gente canaliza para o lado negativo, quando a gente canaliza para o lado ruim, e aí vem todo aquele desgaste, a vitimização, o chamar a atenção, a gente vai para o escândalo, para a grosseria, para o revide, para o debate. Quando a gente liga e a pessoa está estressada, que é muito comum, e aí está no revide, não está no polo positivo, e é muito difícil você lidar com isso. Saber silenciar, saber tratar a emotividade do outro, entendendo a própria, este é o grande segredo, talvez, dos profissionais que sobressaem em suas carreiras. Esta é, talvez, o grande pulo, a grande sacada de mestre dos profissionais que entendem isto ao longo das suas carreiras. Então, meus amigos, observando isso na sua resposta do estresse, tentando levar essa energia para o lado positivo, você consegue sobressair. Mas tem mais. A doutora observou um estudo durante uma década de profissionais, de adultos, mais de 100 adultos de entre 24 anos e 93 anos de idade, adultos que tinham foram perguntados para eles, a mesma pergunta que foi feita aqui, no ano passado você teve estresse, qual foi o grau, qual foi a intensidade, a mesma pergunta, mas acrescentaram uma pergunta a mais. Qual foi a pergunta que fizeram? Também no ano passado, qual foi o tempo que você passou ajudando o vizinho, a comunidade, os amigos? E aí foi a grande sacada. Perceberam que o estresse, as pessoas que ajudavam os vizinhos, ajudavam a comunidade, ou seja, se importava com o outro, embora se tem um dado muito firme lá nessa pesquisa, que 30% tinha agravado com a crise, com qualquer tipo de crise financeira, familiar, teriam agravado a questão da morte, do óbito, por registro público, mas estas pessoas que se importavam com os outros teriam tido morte zero, agravado pelo estresse, morte zero.
E esta pesquisa foi importante para validar o quê? Que mesmo aí na sua empresa, mesmo aí no local que você trabalha, mesmo aí no seu convívio familiar, mesmo aí no convívio com os amigos, se você se importa, você pode canalizar a sua energia do seu estresse para um lado positivo. Você consegue aliar, ter essa emotividade como seu amigo. E isso é importante. A gente muitas vezes não tem a ideia de que a empatia, hoje utilizado uma palavra muito na moda, a empatia, importar-se com o outro, né? Sentir o outro, entender-se o outro, calçar o sapato do outro, entender ou pensar como o outro, muitas vezes ajuda a gente caminhar um pouco mais, ajuda a gente ir um pouco mais à frente e ajuda a gente sair muitas vezes de emotividades que a gente se encontra. No escritório, a gente vê isso muito claramente. Já tive a oportunidade de falar. Quando temos um problema e que envolve todas as áreas e a gente consegue ir de encontro àquele problema, todas as áreas combatendo aquele problema, e a gente consegue uma solução, quando todos se envolvem, consegue uma solução mais rápida, isto, nesse processo de empatia, isto favorece, gente. Então, o estresse é uma energia, é uma situação quase sempre inevitável, mas como passar por ele, como transformar, depende muito de cada um de nós. Então, da próxima vez que perguntar, sim, você teve momentos estressantes na semana, no ano passado, no seu dia? Tive. Mas como você transforma ou como você passa por ele depende exclusivamente de você. O estresse é uma reação do corpo, preparando para você para uma fuga ou uma luta, uma reação a uma questão emocional. E quando você traz inteligência àquela emoção, não robotizada, as pessoas dizem assim, eu tenho que controlar a emoção. A emoção não se controla, se percebe, se sente e se faz alguma coisa. Ela vai para algum lugar. Ela sempre vai para algum lugar. Algumas pessoas dizem assim, eu engulo a emoção, eu guardo a emoção. Depende muito de como a gente leva essa emoção. De como, olha um dado interessante. Existe um hormônio, a ocitocina, o hormônio dado do abraço, o hormônio do amor, que nós homens, produzimos 2.000 vezes menos que as mulheres. A ocitocina é um hormônio que impulsiona as pessoas a socializar, a falar. É um hormônio relacionado ao estresse também. Mas como ele impulsiona a pessoa a falar, a buscar amparo social, e as mulheres têm uma grande facilidade, existe um experimento científico, social, que fala muito bem isso, conta-se que fez esse experimento, os homens numa fila de supermercado, após uma certa demora, um homem vira para o outro e diz, hoje tenha demorado, e o homem que ouve a sentença diz somente, ou resmunga somente, e cessado o diálogo após aí quase meia hora de espera. Duas mulheres, com 5 minutos, elas já sabem muita coisa. E uma que fazia parte do experimento social, ela influenciou a outra a trocar de marca de um determinado produto. Quando ela chegou no caixa, e a pesquisadora fez a pergunta, por que a senhora trocou este produto? A resposta dela, porque a minha amiga disse que esta marca não presta. Olha que interessante. Esse hormônio, e tem diversas pesquisas, diversos experimentos sociais que falam acerca disso. Então, esse hormônio facilita a socialização. E é um hormônio que, de alguma forma, está ligado ao estresse, porque ele oxigena, prepara o corpo para uma ação e depende muito de cada um. No Comex, você tem que se socializar de qualquer jeito, você tem que conversar, você tem que falar nos escritórios, no porto, no local de trabalho, você tem que conversar de qualquer jeito, você tem que ir de encontro ao outro. E a habilidade de comunicação, ela é fundamental, ela é muito importante. O estresse pode ser seu amigo,
e pode sim, se você souber direcionar e transformar essa experiência numa experiência positiva. A experiência negativa, você se vitimiza. A experiência positiva, você transforma essa energia em algo positivo para você, em energia que te leva para frente. Então hoje, o que eu quis te mostrar da doutora Kelly. A doutora Kelly fala dessa importante questão do estresse ser seu aliado, seu amigo. É inevitável passar pelo estresse. Nós vivemos num mundo que tem muitas questões que levam ao pico desta emoção. Agora, como você passa por ele depende exclusivamente de como você conduz essa emoção. Se você quiser levar para o lado negativo, você vai levar para a raiva mal canalizada. Você já conhece esse caminho, só te dá prejuízo, tormento, aborrecimento e mais estresse e prejudica a tua saúde, e isso não te favorece. Se você quer transformar o estresse num lado positivo e transformar essa energia de uma forma melhor, você pode sim, dependendo da sua forma de condução. Quando você traz inteligência para essa emotividade, você transforma isso de uma forma muito melhor, tá certo? Foi uma alegria hoje a live curtinha. Um grande abraço, é sempre uma alegria compartilhar tudo isso com você. Até o nosso próximo encontro.